Esta conta vai cair, já caiu no colo do governo Lula. E não adianta espernear, porque o Donald Trump está colocando sem areia e sem cuspe, não apenas no governo Lula e nem no Haddad, mas também em todo o povo brasileiro. Isto é culpa do Lula e culpa também do STF, que tem prejudicado a primeira emenda dos Estados Unidos na questão da liberdade de expressão, o devido processo legal e muitas coisas mais. E esta taxação de Donald Trump tem um contexto político também por trás disso tudo. Por exemplo, Bolsonaro está sendo investigado pela Suprema Corte do Brasil e já está tudo certo que ele será preso. Essa taxação de 50% dos produtos brasileiros já é um indicativo das primeiras sanções que o Brasil vai sofrer. Vamos falar um pouquinho, em primeiro lugar, sobre essa taxação de 50% dos produtos brasileiros. Depois vamos para a questão do STF e de Bolsonaro. Meus amigos, os Estados Unidos são um dos principais destinos das exportações brasileiras. Entre os principais produtos exportados estão o alumínio e o aço, soja e derivado, carnes bovina, suína, de frango, café, suco de laranja, celulose, têxteis, entre outros. Meus amigos, uma tarifa de 50% aplicada nesses produtos se tornariam muito menos competitivo no mercado americano, o que levaria uma redução drástica nas vendas destes produtos. Aí você poderia dizer, então, para nós interno aqui, vai sair mais barato. Não, iremos perder dinheiro, porque as exportações não iriam acontecer. Iria acontecer o quê? Perda de mercado para concorrentes como México, Canadá, Argentina ou Austrália. Diminuição na entrada de dólares no Brasil. Isto fazia com que o nosso real, que já é desvalorizado por esse desgoverno, ia desvalorizar mais ainda. E iria ter o quê? Consequências econômicas diretas no Brasil, que já está tendo. Queda no superávit comercial, menos importação significa menos dólares entrando no Brasil. Isso gera o quê? Uma pressão sobre o câmbio. E aí, o que acontece? O dólar pode disparar, encarecendo importações e aumentando a inflação interna aqui do Brasil. E um dos setores muito impactados seriam as indústrias da agricultura. Setores exportadores sofreriam diretamente, gerando possíveis demissões e quebra de empresas, igual está acontecendo, na China. Prejuízo às contas públicas. Menos atividades econômicas significa menos arrecadação de impostos. E esse governo é um dos governos que mais cobra imposto do povo brasileiro. E dito isso, qual é o motivo disso tudo? Iremos falar daqui um pouco, mas qual o impacto que isso iria acontecer no meu bolso, no seu bolso, no nosso bolso, no bolso do povo brasileiro, principalmente dos mais pobres. As coisas no mercado já não está caro hoje. Isto iria dobrar 50%. Se um copo desse custasse R$10, 50% de tributo em cima custaria R$20. Isso é algo triste, é algo complexo.
Estados que mais exportam para os Estados Unidos, como Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, sentiria forte impacto em suas economias locais. Além disso, portos, transportadoras e empresas de logística também seriam afetadas pela queda nas operações. Mas aí tem o clima político e comercial ficaria congelado. As relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos ficariam tensas, sobretudo se o governo brasileiro tentar retalhar com tarifas sobre produtos americanos. Poderia haver desconfiança de investidores internacionais quanto à estabilidade e à previsibilidade do Brasil, algo que já existe. Trump estaria punindo o Brasil ou punindo Lula? Primeiro, ele está punindo o Lula. E junto com o Lula, o Brasil sofre as consequências devido nós termos um governo que é um desgoverno, um governo que não luta pelo povo, um governo que está alinhado a ditaduras. Essa medida pode ser mais política do que comercial, com Trump mandando um recado: ou vocês se alinham conosco ou vão pagar isso. Lula e seu governo pode até tentar se vitimizar politicamente, mas a verdade é que o custo recairia sobre o povo, como eu já disse, especialmente sobre os mais pobres, com aumento de preços e o desemprego, que já é alto. Apesar de nós termos 70 milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família, esses 70 milhões de pessoas não procuram emprego, principalmente os homens. Agora, qual seria uma alternativa para o Brasil? Muito limitada. Buscar novos mercados leva tempo. Países como China ou União Europeia têm barreiras regulatórias ou já são grandes parceiros limitados à expansão. Ou seja, o Brasil está indo para o fundo do poço mais rapidamente ainda. E a culpa disso, Luiz Inácio Lula da Silva e o STF. O Brasil teria que subsidiar seus produtos ou reduzir impostos internamente para tentar compensar algo difícil com o déficit público atual. Ou seja, a estratégia para o governo Lula seria o quê? Abaixar os impostos para o povo brasileiro. Mas a pergunta é: será que o governo vai abaixar os impostos para o povo brasileiro ou vai querer cobrar mais ainda? Ele vai querer enfiar a faca em nosso pescoço cada vez mais. Gente, Donald Trump, se ele de fato impuser as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, se isso ser concretizado, temos até dia 1º de setembro, o almoço, se não me engano. O impacto seria extremamente negativo para a economia brasileira. Haveria uma queda nas exportações, aumento do desemprego, pressão cambial, mais inflação. O Brasil poderia entrar numa rota de retração econômica no momento que já estamos fragilizados com esse desgoverno. Politicamente, isso colocaria o governo Lula em xeque-mate, pois seria difícil justificar internamente tamanha a perda sem reação, mas qualquer reação poderia piorar ainda mais a situação do governo. Então, é importante nós entendermos isso. Se o governo tentar se vitimizar para encobrir a incompetência e os rombos estatais, isso pode ser um tiro pela culatra. O governo ele pode usar as tarifas também como uma cortina de fumaça. Se Trump impõe uma tarifa de 50%, o governo Lula pode aproveitar essa situação para jogar a culpa e tentar unificar o povo contra um inimigo comum, tentando desviar o foco dos problemas internos.
A culpa da crise é dos Estados Unidos, é do imperialismo. Nós somos vítimas. Lula poderia usar essas frases. Esse discurso não cola mais apenas naqueles que já são religiosamente lulistas, especialmente os mais desinformados ou os ideologizados já. Enquanto isso, os rombos continuam escancarados. Gente, nós temos que olhar para o buraco financeiro que o governo brasileiro tenta esconder. Temos aí INSS, um rombo bilionário, Correios, bilionários rombo, operando com prejuízo, inchaço na gestão, Petrobras sendo aparelhada, estatais sugadas por cargos políticos e não por eficiência. Meus amigos, o governo precisa de mais dinheiro e para isso impõe tentar colocar imposto sobre o Pix. Ele vai imposto sobre as apostas que já existe, imposto sobre exportações de carne recentemente cogitado, taxação de compras internacionais, vai aumentar essa taxa, reoneração da folha de pagamento, revisão de isenções, aumento do ICMS nos estados. E a narrativa sempre é a mesma. Precisamos arrecadar mais para melhorar o serviço, mas os serviços nunca melhoram. Segurança, educação, saúde, tudo uma porcaria. O que o povo recebe de volta com tanto imposto? Educação quebrada, ideologizada, é como um dos piores desempenhos da América Latina. Saúde, filas, falta de médicos, hospitais caindo aos pedaços. Segurança, violência em alta, facções dominando favelas e fronteiras, estruturas, estradas precárias, saneamento básico ausente. O Brasil é um dos países que mais arrecada impostos proporcionalmente entre os emergentes e é um dos que menos desenvolve em serviço. O povo não é besta, o povo não é otário, o povo está cansado, o povo já é mais esperto. Antigamente o povo acreditava na narrativa fácil da vitimização, mas hoje a internet quebrou o monopólio da narrativa estatal. O povo está vendo que os políticos estão ricos, as estatais estão falidas e quem paga a conta é sempre nós, cidadão de bem, trabalhador, honesto e empreendedor. Gente, se o governo tentar fazer a jogada da vitimização com tarifas, a economia já está sangrando antes das tarifas. O rombo do governo é fruto de má gestão, inchaço estatal, gastança irresponsável. A tarifa de Trump pode ser usada como bode expiatório para justificar a crise fabricada internamente, mas o povo, cada vez mais politizado, não vai cair nessa tão fácil. Essa é exatamente a grande contradição que o governo pode cair. Tentar unificar o povo nesse momento pode ser um tremendo tiro pela culatra. O povo já não é mais o mesmo. O que o governo Lula ainda não entendeu, ou finge não entender, é que o Brasil de 2025 não é mais o Brasil de 2003. Hoje o povo tem informação em tempo real. As redes sociais derrubaram as narrativas em minutos. Derrubam narrativas em minutos. O povo brasileiro médio já percebeu que algo profundamente está errado. Não dá mais para tapar o sol com a peneira. A tentativa de criar um inimigo externo já está desgastada e não vai colar. O discurso da vitimização, que o imperialismo nos persegue, funciona na época da ignorância, da televisão hegemônica. Mas hoje, quando o brasileiro vê recordes de arrecadação de impostos, roubos escancarados no INSS, Correios tendo prejuízo de bilhões, deputados, ministros vivendo como marajás, Janja viajando o mundo inteiro e nada sendo devolvido em saúde, educação, segurança. Ele não aceita mais ouvir a culpa que dos Estados que é dos Estados Unidos. Essa narrativa pode até funcionar para a bolha ideológica do governo,
Mas para o brasileiro que acorda às 5 da manhã para pegar o busão lotado, para pagar R$12 do litro de leite, isso é um insulto à inteligência. Tentativa de unificar pode virar uma rebelião. O mais provável é que, ao tentar vitimizar, o governo acabe escancarando ainda mais sua fraqueza, que já é visível. Isso pode gerar uma onda de indignação nacional, principalmente entre os da classe trabalhadora, empreendedores, até parte do agronegócio, setor industrial. A tal unificação pode gerar o efeito oposto, unir o povo contra o próprio governo. O governo está isolado. Isso é algo real. É só nós vermos o cenário. Sem apoio, não é consistente. Sem apoio empresarial, sem apoio da classe média, com o Congresso cada vez mais em colisão. Agora, nos Estados Unidos, possivelmente, Trump também já se afastou. Lula está politicamente sozinho. Tentar fazer um populismo com vitimização nesse contexto é suicídio político. O povo já entendeu. O problema está dentro, não fora. A pergunta é: o que o povo faz? É simples e poderosa. O seu problema é Donald Trump? Por que os hospitais estão abandonados? Por que o meu filho não tem aula? Por que eu pago 40% de imposto em tudo e não tenho segurança nem comida barata? Essa consciência política está em crescimento e é isso que torna o cenário perigoso para o governo. A vitimização será um tiro no pé. O governo pode até tentar usar a tarifa como distração, mas o povo está vacinado contra as narrativas falsas, meus amigos. Não tem mais jeito. A revolta que já existe pode ganhar força ainda mais com insulto à inteligência coletiva. Então, o governo tem insultado a inteligência do brasileiro. O governo tem insultado a nossa inteligência. A dona de casa que vai no mercado, vai no atacadão, porque é um pouco mais barato, sabe o que está acontecendo. Você pega 3, 4 sacolinhas, já deu R$200, acabou o dinheiro. Acabou a farra, Lula. Acabou a farra. Acabou a farra. Donald Trump vai botar o seu furico sem areia e sem guspe. Sem guspe. Apesar que isso vai ferrar com todo brasileiro, mas você já é um pato manco, você já é um gato morto. Falta enterrar. Curta, compartilha, eu te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe você.